Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma super live. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jayle Goulart e eu ajudo mulheres aí a terem mais amor, a terem mais respeito nos seus casamentos, aprenderem a se posicionar, né, de uma forma elegante, mas necessária, né, dentro do casamento. Pegue aí o seu café, o seu chá, que já é tradição nossa. Se ajeite aí. Por gentileza, sai das outras abas também para você ficar bem focada aqui nessa aula, porque se você entender o que eu vou falar nessa aula para você, muitas coisas mudarão na sua vida e no seu casamento, eu te garanto isso. E papel e caneta na mão para você anotar o máximo de informações, tá? Já curte aí, compartilha essa live também. Sabe por quê? Quando você faz isso, você está ajudando outras mulheres ao redor do mundo, né, a também terem esse tipo de informação. Porque daí as mídias vão estar divulgando mais o canal, né? E aí eu consigo chegar mais perto dessas pessoas, dessas mulheres que sim podem estar passando por situações difíceis agora. Então, se você curte, se você compartilha, você faz uma boa ação aí para essas mulheres, tá? Então vamos lá. Jayle, mas qual que é o tema da nossa aula de hoje? Anotem aí. Essa é para a esposa que pensa que ser amada e respeitada no casamento é coisa de contos de fadas. Você já ouviu isso? Você já ouviu essa frase? Ou você já disse isso? Ah, mas eu não tenho isso no meu casamento porque, né, você sabe, isso é coisa de contos de fadas, isso não existe. E eu já falei isso. Você já falou? Ah, não, isso aqui é coisa de contos de fadas. Ixi! Ah, não, não se iluda, não se iluda. Isso é coisa de contos de fadas. Então é o seguinte, eh, o que que eu vou trabalhar com você nessa aula de hoje? Nós vamos trabalhar muito fortemente sobre programações, tá? Então é uma live de impacto sobre crenças mentais. Por que que eu resolvi fazer isso? Porque às vezes, assim como eu, já pensei isso, já fiz programações inadequadas na minha própria mente, fiz programações e permissões inadequadas na mente do meu parceiro, que ao longo do tempo foi muito prejudicial para mim como mulher e como esposa, e eu não estava enxergando essas coisas. Então essa aula de hoje é para te mostrar isso. Primeiramente, primeira parte da live, eu vou trazer a consciência para você sobre essa questão aí, principalmente dessa frase, dessa crença aqui. Isso é coisa de contos de fadas e você vai ver quão perigoso é isso, tá? Na segunda parte da nossa aula, eu vou explicar para você e vou entrar numa técnica, tá? Que se chama loop temporal. Loop temporal da esposa de sucesso. Olha que maravilha. Então, depois que você criou a consciência na primeira parte da nossa aula, nós vamos entrar na técnica, que é você ver aonde você está nessa história toda. Qual que é a esposa que você é? Que tipo de esposa que você é? Então eu vou trabalhar com você a linha do tempo, do passado, do presente e do futuro. E é incrível essa técnica que eu vou te passar. E no final da aula, no final da nossa aula, eu vou entrar no passo a passo. 3 passos para você resolver tudo isso que eu vou te explicar hoje aqui. E como você vai conseguir fazer novas programações aí na sua própria mente e também na mente do seu parceiro. Tudo bem? Então, isso que nós vamos trabalhar hoje, só para você ter uma ideia aí do que vai acontecer aqui. Então, no final, eu vou passar 3 passos de como criar programações mais inteligentes, tá? E para você já ir para a prática. E, possivelmente, também no final da aula eu vou estar respondendo algumas dúvidas que ainda restaram sobre o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá. Quero contar para você como que eu cheguei nessa inspiração de hoje, né? Que toda aula minha, ela é bem formada, assim, há um tempo na minha mente. Toda aula que eu faço, ela tem uma inspiração, sim, tá? E essa inspiração, e a inspiração dessa aula de hoje foi o seguinte. Um dia eu estava assistindo uma pessoa que é uma mentora minha em uma área de negócios da empresa. Tá? Então eu sigo algumas pessoas nessa área, né, profissional, e admiro muito ela. E aí não sei por que, no momento da aula ao vivo que ela estava fazendo, ela falou assim que surgiu esse assunto relacionamento, tá? A gente estava falando sobre outras coisas, e aí
por acaso, uma das pessoas que estavam participando entrou no assunto, não sei como foi mais, já tem um tempo isso, mas isso ficou martelando na minha cabeça. E aí, ela falou o seguinte, que acordar, aí entrou nesse assunto, gente, realmente eu não sei como entrou nesse assunto, porque era uma aula sobre negócios, né? Que acordar com carinho, beijos, né, com o marido dela, era coisa de contos de fadas. E eu, como uma mentora de relacionamentos, na hora eu pensei, gente do céu, o que é isso? Isso é urgente. Então, depois daquilo, eu fiquei pensando muito. Realmente, muitas mulheres pensam isso. Eu já pensei. Né? Eu também já pensei o que ela estava pensando. Então, a inspiração dessa aula de hoje foi através disso daí. Então, depois que eu participei daquilo, eu ficava pensando, e a minha mente trabalhando a mil, né? E me acusando também, né? Me acusando. Por quê? Porque eu precisava vir aqui e trazer a consciência aí para você, trazer os perigos para você de você pensar um trem desse também. Ah, não, mas isso no meu casamento, isso é coisa de contos de fadas. Carinho matinal, coisa de contos de fadas. Sexo de qualidade com orgasmo para as esposas maravilhosas, ixi, isso é coisa de contos de fadas. Ser tratada com amor e respeito, que é básico no casamento, coisa de contos de fadas. Isso não existe mais, minha amiga, é coisa de contos de fadas. O marido ser parceiro com você, te tratar bem, ixi, coisa de contos de fadas. Então foi muito preocupante, eu fiquei assustada. Porque é uma mulher entendida, não é? Então se ela está falando isso e pensando isso, muito mais outras estão também. E é daí que saiu a inspiração dessa aula de hoje, então fica até o final. Eu não sei se você percebeu o perigo aqui, você percebeu? Você já conseguiu atentar ao perigo aqui dessa frase? A massa faz uma programação na mente das esposas, que é o seguinte. Eu percebi que as coisas que são básicas, tá? Não estou falando de coisa de outro planeta, básicas dentro de um casamento, pelo qual nós assinamos aquele papel e dizemos o tal do sim para aquele camarada, né? Coisas básicas que a gente quer receber, básicas. Respeito, parceria, é carinho sim matinal, é sexo sim de qualidade, a gente não é inocentezinha não, a gente casou foi para transar também, para sair da seca. E viver todas essas coisas maravilhosas que o casamento proporciona e que são sim básicas, é o básico aqui, ó. Depois disso ainda pode evoluir muito mais. Então, né, que são boas, né, no relacionamento. E aí todo mundo faz o seguinte, pega o que é básico, o que é bom para o relacionamento e faz com que a gente acredite que isso é coisa de contos de fadas. Vocês estão conseguindo me entender? A minha preocupação? Nós estamos transformando o que é bom, o que é normal, em anormal. Nós estamos pegando algo que é simples do cotidiano de um casamento, que é saudável, que faz parte, que precisa estar diariamente ali, que a gente precisa, sim, querer como esposa, sim, exigir como esposa, sim, correr atrás como esposa disso, de querer receber, de querer fazer também pelo parceiro. Porque é uma coisa que é básica dentro de um casamento e que é boa. Boa. Nós estamos fazendo programações e permitindo essas programações e transformando isso em algo muito distante, algo sobrenatural, algo ilusório, algo de contos de fadas. O que quer dizer isso de contos de fadas? Quer dizer que não existe. Quer dizer que é inatingível. Quer dizer que não é real. E aí tem outro perigo, não é só esse o perigo, não. O outro perigo é que, fora isso, né, nós pegamos as coisas que são negativas, que a gente deveria deixar longe do nosso casamento, e aí não, aí beleza, minha gente, aí é normal. É normal. É normal o marido não avisar onde vai. É normal o marido
não respeitar a esposa em casa. É normal o marido levantar a voz e ser grosso com a esposa. Começa a ser normal, entendeu? Começa a ser normal. É normal uma esposa carregar o mundo nas costas em casa. Aí passa a ser normal, passa a ser bonito. Vocês estão me entendendo? Então essa primeira parte da aula é para trazer a consciência para você e dar uma acordada. Dá uma acordada. Porque não é chique não, minha amiga. Não é chique você ficar falando essas coisas. Porque quando você fala um trem desse e você repete isso, e você acha que isso é chique, que você quer pertencer a um grupo de mulheres, não queira pertencer a esse grupo de mulheres, por favor, não queira não. Tá? Não queira não. Porque isso não é bom pra você. Você quer ser inclusa num grupo de mulheres que acha chique falar um trem desse. Mas você não percebe o perigo da programação que você está fazendo na sua própria mente e na mente do seu parceiro também. Porque nós influenciamos o tempo todo as outras pessoas ao nosso redor. Então, essa pessoa que me inspirou a fazer essa aula de hoje, ela ainda não acordou para isso, pelo menos até aquele presente momento, né? Que ela falou isso, não tinha acordado. Mas é uma pena, porque eu fiquei imaginando o seguinte: isso para mim hoje é mais do que normal. Isso é mais do que básico. E não foi sempre assim, vou te explicar. Tá? Hoje você vai aprender como é que eu fiz isso. Mas pode ser que ela não atente, não acorde. E vai passar anos no casamento dela que não tá ruim não. O casamento dela é bom, digamos assim. Ela não é uma mulher que sofre dentro do casamento. Mas ela também não é uma mulher que evolui. Ela não vai ser uma mulher que vai receber essas coisas bacanas de um casamento. Carinho, gente, de manhã, que coisa maravilhosa, não é? Você acordar com aquele camarada ali, dar um achego nele aqui, ó. Um cheiro no cangote, dizer palavras positivas. Coisa de 5 minutos, tá, Brasil? 5 minutos, não tô falando de 1 hora, não. 5 minutos. Já diz uma palavra positiva, vamos ter um ótimo dia, tá? Já vai e prepara o café da manhã junto. Coisas assim, tão básicas e tão maravilhosas de um casamento, né? É para isso que a gente casa. Mas ela, gente, ela pode ser que nunca viva isso. Por quê? Porque ela acha que isso não existe. Ela tem essa crença do conto de fadas, dos contos de fadas, que não existe. E eu fico pensando, que contos de fadas também que é esse? Porque vocês já assistiram contos de fadas? Não é tudo maravilhoso não, gente. Vocês já viram lá o quantas princesas lá daqueles contos sofrem também? Uma que era maltratada pela madrasta, a outra que era vendida não sei por quem, a outra que era da maçã envenenada, que queriam dar uma maçã envenenada para ela. Tipo assim, eu não vejo também que era tudo incrível, não. Eu vejo que elas passam uma trajetória como todas nós passamos, como todo ser humano no dia a dia. Você vê que nem isso não é verdade, Brasil, nem isso não é verdade, tá? Nem isso não é. Você vê a gravidade da coisa, né? Mas eu fiquei pensando por ela. E por isso eu trouxe essa aula para você. Porque ela é parecida com a gente, né? Com as outras esposas também. Assim como um dia eu também pensei como ela, só que eu resolvi. E eu falei, vixe, ela tá pensando isso. E aí toda vez que eu acordo, eu vivo o casamento. E eu penso, poxa, ela pode não estar vivendo. Poxa, outra esposa também pode não estar vivendo. É por isso que eu fiz essa aula. E por que é importante você entender isso? Além de estar transformando o bem, o bom no mal, de estar plantando crenças negativas na sua mente, que é o que te move, tá, esposa? É o que move os seres, é o que nós acreditamos, é o que está aqui, tem a ver com seus resultados. Além disso, e eu sei que você pode estar pensando, Jay, mas não foi por mal, tudo bem, gente. Eu sei que não foi por mal que ela disse, mas por que ela disse? Primeiro, ela pode achar chique falar isso, né? É uma forma de encobrir algo que ela não vive, que ela não está vivendo, e ela não sabe como resolver isso, e ela fica na espera, né? Do parceiro ter uma atitude em relação ao que ela quer receber. Ela fala isso porque todo mundo fala, é chique, né? Dá uma maquiadinha aqui, tipo, isso é coisa de conto de fadas. Todo mundo fala isso, também vou falar isso. E também ela não tem uma postura e mentalidade mesmo em relação a isso, né? De que ela pode mudar isso. Fica na espera eterna, né?
de que um dia o marido faça isso. E realmente tem perfis de maridos que são mais sentimentais e automaticamente já tem probabilidade de serem homens mais românticos, mais sensíveis. Porém, gente, não são todos os maridos que são assim. Não são, entendeu? O meu não era assim, mas ele aprendeu. Por que que ele aprendeu? Porque eu quero receber isso. Simples assim. Então ela pode não estar recebendo e também não tem uma postura disso, dela correr atrás do que ela merece viver. E ela pode também não entender, né, sobre a mente, como a mente funciona e como as programações estão sendo feitas, né, o tempo todo. E como uma esposa que entende isso pode transformar essas programações em bênção para ela, e a esposa que não entende isso pode transformar numa grande maldição, sabe? Jaylee, mas Jaylee, será? Acho que você tá exagerando, hein, Jaylee? Isso não é tão preocupante assim. Às vezes eu falo lá com as minhas amigas sobre isso. Eu não acho que isso realmente seja assim. Deixa eu te falar, é assim. Porque, assim como você diz, assim como você profere pela sua boca, assim é. Assim serão os resultados que você vai ter. São sementes que você está plantando. Tem muitos pensamentos que falam sobre isso, né? É que nossas palavras são como sementes, é verdade. Nossas palavras são como flechas que não voltam, é verdade também. Nossas palavras são plantios, verdade também. Então, logo, você já deve estar entendendo que se você diz que essas coisas, viver essas coisas num casamento é coisa de contos de fadas, o que você está proferindo? O que você está plantando? São sentenças para você. Porque o que você fala é um comando. A sua mente está sempre captando isso, né? Está sempre captando isso. E aí depois você não entende por que você não vive essas coisas. Então vamos analisar essa frase um pouco mais profundamente? Isso é coisa de contos de fadas. O que é coisa de contos de fadas? Momentos, carinho, abraço, você entendeu, né? Ter valor no casamento, ter ótimas conversas, ter parceria, uma via que vai e que vem, sexo de qualidade com orgasmo, ser incluída, ser ouvida, coisas básicas de um casamento. O que ela quis dizer é que isso é coisa de conto de fadas. É isso aqui tudo, ó. Isso aqui não existe, não. Então, eu vou traduzir essa frase para você, tá? Na verdade, o que ela quis dizer? Na verdade, ela quis dizer que eu não vivo essas coisas no meu casamento. Quando ela disse isso, lá no fundo, na verdade mesmo. Vamos entender o que ela quis dizer. Na verdade, o meu marido não tem essa postura comigo. Né? Eu quero receber isso, mas ele não tem essa postura. Na verdade, eu também não tenho essa postura, porque, bom, se ele não faz, eu também não faço. Eu não vou fazer se ele não faz. Na verdade, essa frase quer dizer que eu fico na espera mesmo. Na verdade, quando eu falo uma frase assim, quer dizer que eu me comporto como uma pessoa que apenas reage, apenas reagente ao comportamento de uma outra pessoa. O que isso significa? Se o meu marido acordar e me dar um beijo e dizer eu te amo, eu vou reagir a isso. Se meu marido acordar e cada um pro seu canto e cada um por si, eu vou reagir a isso. Na verdade, quando eu falo essa frase, é isso que está acontecendo. Na verdade, a pessoa que diz essa frase, ela pensa assim, eu até acho que algumas pessoas podem viver felizes no casamento. Mas isso é sorte. Isso não é para mim. Na verdade, eu quero viver isso. Mas acho que é impossível. Então, quando eu digo essa frase, isso é coisa de contos de fadas, eu me sinto confortável. Eu me sinto apoiada, porque eu me agarro a essa desculpa. E aí eu não preciso me movimentar para nada. Eita, parece trem de japonês, né? Jaylee, essa frase quer dizer, na verdade, no fundo, tudo isso? Quer dizer tudo isso, minha amiga. Tudo isso. Quando uma mulher fala isso, é alguma dessas coisas aqui. Então ela usa isso é coisa de contos de fadas, para ela parecer um pouco descolada, para ela parecer que ela não sabe o que está acontecendo, para ela não parecer por baixo, sabe? Mas o fato é que ela também quer viver essas coisas.
mas ela não tem ideia do que fazer. Então ela fala isso. E eu falei isso já. Ah, não, isso é coisa de conto de fadas. E claro que você pode estar pensando nesse momento, ah, mas você fala isso, Jade, porque você não sabe o que eu passo. Você fala isso porque você não sabe o que meu marido faz. Ah, você não sabe que eu já reclamei um monte sobre coisas que eu quero receber. Não é porque eu não quero ou porque eu não tenha tentado. É porque não funcionou, Jade. Não funcionou. Então eu acho que é coisa de conto de fadas mesmo, porque não funciona aqui em casa. Meu marido é muito chucro, não tem jeito não. Deixa eu falar uma coisa muito importante, tá? Sempre leve isso na sua vida, para qualquer coisa que você for fazer. E pare de se colocar numa posição de vítima, porque você não é uma vítima. Você é uma mulher incrível, tá? Você é uma mulher o quê? Única, né? Você é uma mulher que pode conquistar tudo o que outras pessoas já conquistaram, e eu te digo mais, você pode conquistar coisas que outras pessoas ainda nem descobriram. Você pode ser a pioneira nisso. Você pode conquistar coisas que ninguém nunca nem viu, se você quiser. Então, o fato de você não estar vivendo algumas coisas na sua vida não significa que ninguém esteja. Não significa que não é possível. O fato de você pensar isso não significa que seja a única verdade. O fato de você estar passando por algumas situações aí no seu relacionamento, de não saber, né, de não ter o conhecimento para resolver essas situações, não significa que não tenha solução, minha amiga. Eu tô aqui justamente mostrando uma solução. Você tá me entendendo? Então você tá trazendo, você tá ficando consciente do que eu estou te falando? Escreve bem grande aí no seu papel, aí na sua caderno. E você vai refletir sobre isso hoje, tá? O que você quer? Eu não tô nem aí. Esquece o seu marido agora, esquece a sua mãe, esquece seu passado, esquece seus filhos agora, esquece a massa inteira, esquece esse pessoal todo, tá? Esquece todas as suas desculpas e simplesmente se foca nessa pergunta: o que você quer viver? O que você quer para você? O que você quer para sua vida? O que você quer viver no seu casamento? O que você espera viver na sua família? Se pergunte isso. O que você quer? Porque se trata muito de você, né? E não importa se todo mundo diz que isso é coisa de contos de fadas. Você pode, mesmo que todo mundo estivesse fazendo e não vivendo isso no casamento, ainda assim você poderia viver. Ainda assim você poderia viver porque você quer viver isso, porque para você é importante isso. E aí você percebe que você começa a sair um pouco daquela postura de vítima e começa a tomar um pouco mais de posse do que você quer. Começa a se movimentar um pouco mais. E outro alerta que eu quero te fazer, pra gente encerrar essa primeira parte aqui. O que vai acontecer se você não corrigir isso, tá? Aí você, tô nem aí pra essa Jaylee, tô nem aí pra essa aula, não tô nem aí pra esse marido, não tô nem aí pra nada. A decisão é sua, claro, e eu respeito super, porque é você que vai colher essas coisas dos seus próprios pensamentos. Mas o que acontece se você continuar nessa? Se você não corrigir isso? Você vai se tornar uma mulher que não evolui, tá? Simples, básico isso. Você vai ser uma mulher que não vive o que você quer viver, você só vive o que as pessoas põem no seu colo para você viver. Você vai começar assim a fazer programações na sua mente cada vez mais perigosas. E na mente do seu marido também, porque eu fico pensando assim, ó, você tem um parceiro, né? E aí ele tá sempre, a mente dele, o cérebro ali, tá sempre captando informações também de como ele deve tratar você. E aí você não mostra isso, né? Você não deixa isso bem estabelecido, bem claro. Para que você casou? Para que você tem marido, minha amiga? Para quê? Para que você decidiu ter uma família? Aí não fica claro. Aí o marido começa o quê? Põe um pezinho aqui, a esposa não bateu, né? Aqui, ó. Aí ele vai se adentrando. E aí ele vai acreditando que é assim que ele deve te tratar. Que é assim que é um casamento. Que é assim que o marido trata a esposa. É assim que ele começa a achar que é. E isso vai continuando, tá? Porque todos os dias, eu e você e todo mundo, nós estamos recebendo informações. Mas nós podemos estar mais no controle disso. E aí você passa a ser uma pessoa que tem um leque. Esqueci meu leque hoje. Um leque de desculpas. Um leque de desculpas para tudo. Aí eu venho e falo, você pode tal, você pode sim ser uma mulher de sucesso, né? Não sei. Você pode sim viver isso no seu caso. Isso não é coisa de conto de fadas. Você não conhece meu marido. Aí você passa a ser uma mulher de desculpas. Em tudo que você for fazer, você vai passar a ser uma mulher de desculpas. Lá na empresa precisa de alguém para tal, você não vai ter uma postura de frente.
Você não vai ter uma postura de trazer novidades para a empresa, de mostrar seu potencial, de querer ganhar mais. Sempre vai ser aquela que fica atrás. Se você não corrigir isso, aí você começa a aceitar o morno na sua vida. Mais ou menos. E você começa a achar chique esse tipo de coisa. Chique. Começa a achar normal aceitar um marido indelicado. Um marido desrespeitoso. Você entende um pouco, assim, a minha preocupação? Não é uma coisa, assim, que você... tal, é uma pequena parcela de mulheres, Jaylee. Não, não é. É preocupante porque isso aqui não tem a ver com classe social que eu tô te falando. Tem a ver com mentalidade. E nem com cor, e nem com raça, e nem com língua. Isso é aqui, ó. Então tem mulheres que são simples e pensam isso. Tem mulheres que têm muito poder aquisitivo e pensam isso também. Mas o que eu penso é o seguinte, nós podemos ter um controle maior, né, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio lar. A gente pode isso. Isso aí que você pode pensar assim, Jaylee, mas meu marido também precisa fazer a parte dele, né? Talvez você esteja nova por aqui, você ainda não assistiu algumas aulas minhas. Você ainda pense isso. Mas é só a mulher que tem que fazer, né? Essas crenças batidas aí também, negativas, né? Que colocam a mulher numa posição de vítima. E eu sou muito a favor da mulher e luto pela mulher. Mas para que ela vá para cima, em busca do que ela quer viver. E quando ela fala, é só a mulher que tem que fazer, o fato é que ela não está fazendo nada também. E respondendo a sua pergunta, é o seguinte, quando você começa um posicionamento, quando você começa a dar um exemplo do que você quer viver a partir de agora, de como vai ser a sua fala, de como como serão seus pensamentos, como vai ser sua postura diante da vida, é automático a influência que você vai fazer perante as outras pessoas. É automático. Então você nunca se perguntou por que será que as pessoas à sua volta também agem assim? Será que você está influenciando de uma forma positiva, do jeito que você merece receber também? Que a gente quer muito é receber, né, minha amiga? Só entre a gente aqui, a gente quer muito é receber, né? A gente quer isso, quer aquilo, mas a postura de fazer, às vezes, está um pouco pequena também. Porque eu nunca vi, é muito raro isso acontecer, de você fazer um plantio e você não ter colheita, né? Quando você começa a plantar novos comportamentos, novas mentalidades, novos hábitos dentro do teu lar, na tua própria vida, você começa a arrastar muita gente com você. Muita gente vai querer te seguir, muita gente vai querer aprender com você, muita gente vai querer se encostar para pegar isso de você, né? É muito bom. Mas o que você tem feito, né? Qual que é a sua postura? Será que a sua postura é uma influência boa também? Eu nem estou falando de você fazer tudo no casamento, porque às vezes pode ser a sua desculpa agora, nesse dia de hoje ainda a sua desculpa. Mas se eu fizer tal, eu tenho medo de fazer alguma coisa aqui no meu casamento e meu marido se acostumar. Ele tem que se acostumar mesmo, ele tem que se acostumar com a sua nova versão, de uma mulher que não aceita morno. Ele tem que se acostumar. E pode ficar tranquila, que é como uma dança, sabe? Você vai ensinando novos passos para aquela pessoa. Às vezes o seu marido nunca aprendeu como tratar uma mulher, às vezes ele não teve esse exemplo em casa, às vezes ele tem uma personalidade mais introvertida ou mais firme, mais chucra. Mas tudo isso pode ser moldado, tudo pode ser moldado. E você que escolheu esse homem aí, não fui eu que escolhi, foi você que escolheu. Então ajude ele, mostrando para ele como você merece ser tratada, porque se você não mostra isso, como que a pessoa tá, entendeu? E aí você passa a achar que nada é para você, que o casamento assim não é para você, que você não merece ser feliz, que trabalho, ter uma promoção no trabalho não é para você, sabe? Tudo você acha que não é para você. E eu pergunto por quê, né? É maravilhoso, tá? Você viver essas coisas no seu casamento. E não é uma coisa de contos de fadas e não é uma coisa anormal. É uma coisa muito básica. Enquanto você não entender isso, você sempre vai se agarrar nessas coisas. Todos os dias você vai acordar e apenas ficar na espreita, apenas ficar na beirada da estrada, esperando que alguém tal, esperando que seu marido tal. Segunda parte da aula vai começar agora. Eu vou introduzir uma técnica com você, que agora você já entendeu, eu já trouxe a consciência para você dessa historinha de contos de fadas aí. O quanto você precisa, se você quiser, né, minha amiga? Porque eu venho aqui com muito respeito e trago a minha verdade para você, exemplos da minha vida real e da vida real de milhares de mulheres que são minhas alunas.
Eu sei que funciona o que eu estou falando, mas você decide o que você quer para sua vida, certo? Então agora que eu trouxe a consciência para você de que isso não é verdade, de que você pode viver essas coisas e o quanto você precisa acordar para isso, né? Eu espero que você tenha entendido. Nós vamos entrar agora na técnica, tá? Porque eu preciso que você consiga identificar onde você está nesse momento aí, tá? Se você é uma esposa que está mais pro passado, que você está mais pro presente ou mais pro futuro. Então, eu chamei carinhosamente essa técnica de loop temporal da esposa de sucesso. Eita trem, hein? Loop temporal. O que é um loop? Sabe aquilo que a pessoa fica repetindo diariamente? Sabe? Um loop. Mas ela pode ficar num loop ali, né? Na rotina dela, não tem problema nenhum. Eu gosto de rotinas. Desde que seja uma rotina de sucesso, certo? Então, o que você vai fazer aí com o seu papel e a sua caneta? Você vai desenhar isso aqui, ó. Só para ver se você consegue ver. Ó. Loop temporal. Você faz uma linha mesmo aí no seu caderno e faz 3 risquinhos assim, ó. Sem muita pretensão mesmo, é só para você guardar o que eu vou te falar, para você seguir e fazer junto comigo, tá bom? Então você vai escrever no primeiro risquinho passado, presente no meio e futuro. Se quiser fazer um bonequinho também, pode fazer. Então você vai fazer essa linha aí, tá? Passado, presente e futuro. Então nós vamos falar de 3 esposas aqui, para a gente descobrir onde você está e qual que é o loop temporal aí ideal de você estar. Eu acredito que nunca ninguém te falou sobre isso e é muito importante você entender. E aí tudo vai começar a fazer sentido, tá? Fica comigo aqui. Fica comigo para você entender. Então já escreveu aí, já fez o seu desenho no papel? Sua linha do tempo, minha amiga. Eita, que delícia, hein? Agora a gente vai ver a realidade. A realidade. Achei muito legal quando eu fiz esse exercício comigo mesma, porque dá uma acordada, sabe? Pra gente ver aonde a gente está, né? Onde está o foco da nossa mente, porque quando você... onde está o foco da sua mente, é dali que vem os seus resultados. Então vamos lá? Desenhou já, né? Então vamos separar a esposa 1, a esposa 2 e a esposa 3, tudo bem? Nós temos 3 esposas aqui que nós vamos usar como exemplo. Cada uma vai estar com foco em uma dessas linhas do tempo. E você vai ver que muda tudo. Você vai ver que o resultado de cada uma vai ser completamente diferente. Digamos que a esposa 1 esteja aqui, ó. Onde ela está aqui, ó? No passado. O foco dela está no passado. Então escreve aí. Aproximadamente 75% do que essa mulher faz no dia dela, na semana, no mês dela, dos pensamentos e do foco mental dela, tudo bem? Estão conseguindo entender? Está no passado. E aí vamos colocar mais ou menos aqui uns 15% do foco dela no presente, o que ela está vivendo no agora, tá? E 10% de foco no futuro. Então a nossa primeira colega aqui, o nosso primeiro exemplo, essa esposa, está assim. O que quer dizer isso? Ela... 75% de todo o esforço mental dela, desde o momento que ela acorda, fica no passado. Tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela sente, verbaliza, tem a ver com o passado, com ressentimentos. Sempre que você encontra uma mulher que está nesse loop temporal do passado, ela vai ficar se lamentando para você de coisas que o marido fez para ela há 10 anos atrás, tá? De dores que ela sente, de que fulano de tal fez isso para ela. Dores, ela alimenta 75% do foco dela, está em alimentar passado. É uma mulher que vive no passado. E é muito preocupante essa primeira esposa aqui. Por quê? Porque o passado você não pode mudar. Você concorda? Não pode mexer. Não vai mudar nada. Então o foco dela está completamente inadequado. Ela acorda, mas você fez isso.
ela não resolve, entende? Ela alimenta mágoas, ela toma veneno diariamente, essa daqui. Então ela não está presente para o que está acontecendo. O foco dela também, você pode ver aí, escreveu, né? 10% do futuro. Ela não tem uma visão clara do que ela merece receber. Ela não tem uma visão do que ela quer. 10% no futuro. E no presente, 15%. O que eu penso? Está abandonado esse presente. É como, imagine que você tem uma empresa ou algum lugar ali e você contrata um guarda para ficar à noite lá cuidando do presente, né? Só que aí, essa esposa que ela está no passado é o guarda que abandona o posto. Entendeu? Ele foge, ele vai lá para não sei para onde, lá para o fundo do depósito lá, e a frente do depósito fica desprotegida. É a esposa que não presta atenção no que está acontecendo no momento. Ela está sempre remoendo mágoas, coisas que nunca mais poderá mudar, né? Ressentimentos. E aí ela fica, mas você fez isso. Mas ela não toma uma postura, ainda está com o marido, depois de 10 anos, você lembra que eu falei, né? Mas ela não tem essa postura do que ela merece viver. Vocês estão entendendo aqui? Que tem muito a ver com a pessoa que pensa que isso é coisa de conto de fadas, está tudo se interligando. Então, possivelmente, essa mulher que vive 75% do foco mental em coisas principalmente negativas do passado, ela pensa isso é coisa de conto de fadas, porque ela não tem uma visão de futuro do que ela merece viver. O presente dela, o que está acontecendo agora, neste momento, está abandonado. Ela não está fazendo nada no presente para mudar as coisas, ela só fica no passado. E aí ela não acredita que ela pode viver essas coisas, ela não vive essas coisas, porque ela não está fazendo nada para viver, e aí ela acredita que é coisa de conto de fadas. Ah, minha gente, descobrimos o mistério? Olha aqui. Então essa esposa 1, que vive no passado, ela gasta muita energia lá. Você pode ver que o presente dela aqui está bem abandonado, ó. Bem abandonado. Ela está aqui, ó. Então ela fica com pouca energia para fazer algo aqui. Ela não está presente no que está acontecendo. Ela não faz nada junto com o marido, nem com os filhos. Ela não faz nada por ela. Ela está com o coração transbordando mágoas. Está afundada no lamaçal. E aí ela começa a alimentar aquelas crenças que eu falei para vocês, né? Esse tipo de crença é coisa de conto de fadas. Meu marido não merece. Ah, ela tem sorte, essa esposa que vive isso tem sorte, essa daí. Isso não é para todo mundo. Então ela começa a alimentar isso, porque o que tem dentro dela, né? Ela alimenta isso ferozmente diariamente. É o que tem dentro da mente dela. Deu para entender? Então essa esposa, com o tempo, ela vai ficando desanimada, depressiva também. Então o foco está errado. Anotaram a porcentagem da primeira esposa? Por quê? Porque agora você vai, depois que eu falar de todas, você vai verificar onde você está, tá? Se você está mais parecida com a esposa que está, que é a 1, que é a 2 ou que é a 3, tá bom? Então anotem aí, a esposa número 1, que fica no loop temporal do passado, tem mais ou menos 75% aproximadamente de foco no passado, 15% apenas no presente e 10% no futuro, tá? Então vamos conhecer a esposa número 2, será que está mais parecida com a 1, será que é com a 2? A 2 é o contrário. Ela também ainda fica bastante tempo aí no passado, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Porém, ela pensa demais. Essa daqui, ela fica 55% aproximadamente no futuro. Essa aqui já não está tanto no passado, ela está mais no futuro. Essa aqui é a esposa do e se. Pensa demais e faz pouco. Ah, e se meu marido me trair? E se eu fizer isso, meu marido não merece? E se eu der um passo diferente, meu marido fica mal acostumado? E se? Ela vive no mundo das ideias, entendeu? E não são ideias boas ainda. Ela está sempre se projetando para o futuro, porque vai acontecer que nem aconteceu. E muitos desses pensamentos são negativos também. E aí ela fica 55% no futuro, 25% no passado e 20% no presente. Então essa daqui é o contrário, ela está no futuro. Ah, mas e se não der certo com o meu marido? Já está pensando há 10 anos isso. Ah, mas e se tal coisa? Ah, mas ele tal. Será que ele está fazendo isso? Ixi, tal. Ela fica assim o tempo inteiro, o foco dela é no e se. Será que? Entende? É aquela pessoa que ela
planeja eternamente uma coisa, mas ela nunca faz. Ela também não está na ação, sabe? Ela fica nesse campo das ideias negativas, muitas vezes, fica pulando entre o e se, mas se tal, mas será que ele merece? Será que não sei o quê do futuro? E com as mágoas e ressentimentos do passado. E o presente, 20% apenas, anota aí. Então também está desequilibrado, vocês percebem isso daqui? Essa daqui ela não pensa tanto, isso é coisa de contos de fadas. É a mais do passado, porque ela não acredita que ela pode viver, ela alimenta muito o passado, né? Essa daqui ela fica, mas tal, mas ele não merece, essas outras crenças negativas. Entende? Eu vou fazer nada pra macho não, ele que se vira. Entendeu? Eu não vou dar nenhum passo nesse casamento. Não sou obrigada a nada. Essas são outras crenças daí. Deu pra entender? Então ela tá sempre projetando o que vai acontecer, que nem vai acontecer muitas vezes, mas ela acha que vai. É aquela pessoa que ela pensa demais em coisas negativas, ela atrai isso pra ela, né? Atrai. É aquela que pensa que, meu marido tem que ser ciumento, senão ele não gosta de mim, ele tem que tal. Ou ele tem que, será que ele tá me traindo? Será que tal? É uma pessoa neurótica, ela começa a ficar uma pessoa ansiosa o tempo inteiro. Ela não vive mais a vida dela, ela vive para pensar no que talvez vai acontecer um dia, e aí ela nunca vai pra ação. Vocês estão me entendendo aqui, a segunda esposa, como funciona? É outro perfil. Pensa demais e faz pouco. Pouca atitude do que merece viver. Ela vive no mundo do achismo. Entende? Eu não vou fazer isso porque eu acho que. Eu não vou fazer isso e se que. Entende? É o e se e eu acho. É a mulher do achismo. Ela vive postergando aqui. Ela acha que ela está fazendo alguma coisa, mas ela só está no achismo. Então o foco dela é esse. Anotem aí. Então como ela fica muito no achismo, ela tem pouca energia também para se focar aqui, no presente, né, no que está acontecendo no presente dela. Isso aqui é literalmente igual aquela frase, essa mulher aqui, aquela pessoa que olha o tempo. Você já viu essa citação? A pessoa que fica olhando o tempo demais, ela não planta e não colhe. Será que vai chover? Será que não vai chover? Será que vai chover? Será que não vai chover? Então ela está com foco nisso, no acho. Eu acho. E o que o presente está abandonado também. E aqui, 25% ainda no passado, né? Então ela fica. Eu não sei qual que é mais perigoso. Se é do passado, que já está afundada no passado, eu acho que esse é o mais perigoso. Mas olha aqui, essa aqui ela também, ela acha que ela faz, ela acha que tal. Ela vive no mundo das ideias, né? E com mágoas ainda, que é 25% ainda no passado, mas não faz nada, não coloca nada em prática. E ainda essa visão de futuro que ela está tendo aqui, 55%, gente, é muita coisa. São pensamentos negativos. São negativos. Porque se fosse mais positivo, ela já estaria agindo mais no presente. Porque ela ia acordar para as coisas. Mas é mais negativo. Entende? Então essa é a esposa número 2. 55%, anotem aí. No tempo futuro, com achismo e pensamentos negativos, projetando a mente para coisas que nem aconteceram, com crenças negativas. 25% no passado, anotem aí para você depois refletir sobre isso. E 20% apenas no presente. Agora vamos para a terceira esposa. Essa esposa número 3, ela está com foco que eu considero adequado, tá? Que é o loop temporal da esposa de sucesso. Vamos falar da número 3. Aqui no número 3 é o seguinte, ela vai dedicar apenas 10%, anotem, 10% apenas para o passado, 10% para o passado. E não é para ficar acessando memórias ruins, memórias negativas, coisas que te deixam para baixo, não é para isso. Esse foco de 10% nem para ficar se vitimizando. Esse foco é para você lembrar de coisas que podem trazer um aprendizado para você e memórias positivas. É 10% do seu foco só. Tá? Digamos que você acorda hoje, poxa, eu lembrei daquilo que eu fiz lá, bom, isso não foi bom, então eu preciso corrigir hoje para não repetir aquilo lá. Você está me entendendo? Então são 10% de coisas que vão trazer valor para você, que vão trazer um aprendizado para você. Você acessa memórias do passado para isso, minha amiga. Para isso. Você tem que estar mais no controle das coisas. E boas memórias.
boas memórias. Mas é 10% só. 65%, oh, alegria! Alegria! Essa esposa aqui tá com 65% do foco dela onde, minha amiga? No presente. No presente, porque é o que está acontecendo agora. Se você fizer ótimos plantios, se você tiver ótimos comportamentos, se você estiver ligado no que está acontecendo hoje, que é o que você tem, você só tem o hoje, você não tem o futuro ainda. Hoje, você vai ter um passado excelente, não vai? Com boas memórias, se você estiver plantando bom hoje. Fazendo coisas boas hoje. Esse minuto aqui já passou, já virou passado. O que eu plantei nesse momento que eu tô aqui? Eu tô focada no meu presente, em vir dar uma super aula para você, que vai mudar a sua vida. Então eu vou ter boas memórias disso. Daqui a pouco eu vou pensar, poxa, eu arrasei naquela live lá. E muitas mulheres vão ser transformadas por causa dessa aula. Olha que joia! Porque o meu foco tá aqui, ó. Então 65% do foco no presente. E no futuro, Jade, 25%. É importante também, né? Só que é um foco positivo, é uma energia positiva de você fazer uma visualização boa. Do que a gente está falando nessa aula aqui? De você imaginar o que você merece viver, certo? Então, 25%. É ótimo você visualizar o que você merece viver. Isso é fantástico, esse exercício, né? Você projetar sua mente já. Pessoal do Instagram, vem pro YouTube. Porque vai encerrar, tá bom? Vou explicar os 3 passos já. Vai lá pro YouTube. Um beijo para vocês e muito obrigada, tá? Espero vocês no YouTube. Ó, presente, ela tá aqui, né? Focada no que ela merece viver, no que está acontecendo no dia a dia, ótimos plantios, né? Comportamentos, cuidando dos hábitos, cuidando do que é falado, do que é pensado. E aqui, ó, 10% apenas no passado, mas é com aquele intuito, né? Só pegar o que você não quer errar de novo. Só observar, é como você vai lá só para acessar, tipo, ah, tá, o que eu fiz mesmo aqui que não deu certo? Ah, isso eu não posso cometer isso de novo. Só para acessar boas memórias. Nossa, lembra daquilo? Que dia maravilhoso, não foi? Ah, aí já volta já. É para isso, 10% apenas. E futuro, né? Criar uma visão do seu futuro positiva. Que tipo de esposa você quer ser? Que tipo de mulher você quer ser? Que tipo de tratamento você quer do seu marido? Que tipo de tratamento você quer das outras pessoas? Então, é esse tipo de visão de futuro que eu tô falando. Não é, eu acho que meu marido não merece. Eu acho que meu marido tá fazendo isso. Não é isso. Você vê que, assim, a forma que você se visualiza lá é o que você começa a colher aqui, né? Porque o seu foco fica nisso. Então, esse aqui, esse gráfico, é o que eu indico que você esteja, tá? É o que eu indico que você esteja. Jaylee, como que eu identifiquei aí que eu tô mais no passado, Jaylee, hein? Ou eu sou uma mulher muito ansiosa, uma mulher que sempre fica pensando coisa onde não tem, eu sou uma mulher que caça cabelo no ovo, eu sou uma mulher que fala que vai fazer e nunca faz. Sou uma mulher que às vezes fica no plano das ideias e nunca vou para ação, e é um plano das ideias que não é bom, Jaylee. Então, se você identificou, você tem que fazer o possível para se aproximar mais desse loop aqui, ó. Que é a terceira esposa que eu considero que é uma fórmula de sucesso, tá? Para você aí. Como que a gente vai chegar nisso? Agora vamos entrar na prática. Agora você vai fazer esse teste. Assim que terminar a nossa aula, talvez você já esteja vendo aí, pelo seu papel, talvez você esteja mais no passado, ou você é uma mulher que fica muito ansiosa com as coisas. Então eu indico para você trazer um pouco a porcentagem, melhorar essa porcentagem para essa mulher número 3, que é a que está focada no presente, certo? Por que isso? Porque essa fórmula aqui vai te fazer viver essas coisas que eu falei para você no começo da aula. Você ter um casamento completamente diferente. Você saber do seu valor, né? E você começar a plantar isso. Então vamos lá, anotem aí. Como agir agora, depois que você descobriu onde você está na linha do tempo? Como melhorar isso, né? Mesmo que você esteja já considerando que você está mais como esposa número 3, mas faça isso de verdade, não fique inventando coisa não.
Tipo assim, eu acho que eu tô na esposa 3. Não. Faz uma reflexão verdadeira. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. Não vai colher. Não adianta de nada você só dizer que, eu sou a número 3. Mas será que é mesmo? Eu não era número 3. Eu era número 1, que eu vivia no passado, remoendo coisas que meu marido fazia pra mim. E eu tive que mudar. Como é que eu fiz isso? Tem a ver também com esses 3 passos, com presente, passado e futuro. Eu identifiquei que eu era uma esposa que estava no passado, eu me vitimizava, chorava e não sabia como colocar o meu valor, eu apenas esperava que o meu marido agisse diferente, que o meu marido lembrasse que ele tinha que comprar flores para mim, que o meu marido tal. Isso é legal, gente, é legal ter um marido que tem iniciativa, mas se o seu não está tendo, você precisa estimular isso. É porque você também não está mostrando o quanto isso é importante, quanto o seu valor é importante. Então eu acordei para isso, identifiquei que eu estava na esposa número 1 do passado, e eu falei que queria chegar nisso aqui, ó. Na esposa do presente. Então o que eu fiz? Mas eu indico primeiro você começar pelo futuro. Você vai começar, é mais fácil, tá? É bem mais fácil esse caminho aqui. Então você vai começar a mudar a sua visão de futuro, começando por quem? Por você mesma, claro. Você vai começar a visualizar. Fecha os seus olhos e visualiza, tá? O que você merece viver? Como que você vai? Visualiza o seu marido falando coisas positivas, visualiza você vivendo carinho no seu casamento, você tendo respeito, você tendo mais amor, você vivendo todas essas coisas que são importantes para você. Visualiza a sua família vivendo uma rotina saudável, equilibrada. E você proferindo essas coisas, você tendo um comportamento para isso. Então você vai visualizar, tá? 25%. Você vai visualizar o quanto você merece viver isso. E aí você vem para onde? Para o presente, porque se você não fizer ir para ação, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então o que eu fiz? Passo número 2. Passo número 1, você vai mudar a sua visão. Tá? Quando você começar a perceber que você está tendo visões negativas, visões de que não funciona a sua vida, visão de que eu acho, que meu marido não sei o que lá, com esse monte de crença, você vai, opa. Lembra que a Jaylee falou isso pra você, né? Então, muda isso. Aí você vai se condicionando. É como um treino na academia. Você vai se condicionando os seus músculos a isso. Tá? O cérebro é da mesma forma. Depois disso, passo número 2, você vai para onde? Para onde tem que estar seu foco, né? Presente, ação, mão na massa. Mão na massa aqui, ó. Não é esperar mais, é se movimentar para o que você merece viver, é fazer a sua parte dentro do seu casamento e da sua própria vida, que às vezes está um pouco abandonado. Você quer o quê? O que você quer, minha amiga? Jaylee, eu quero... Vou usar aqui, eu quero acordar com carinho todo dia e beijo. Tô contigo e não abro, hein? Então você vai fazer o quê? Você vai para ação. Você vai se estimular isso. Eu quero que meu marido fale mais palavras positivas. Então você começa falando e verbalizando, porque o ouvido dele vai ouvir. E ele vai começar a ter novas informações, tá? Pelo seu exemplo. Ai, mas não é justo. Então fica como tá, minha amiga. Se você acha que é assim que é, fica como está. Então o que eu fiz? Eu fui para cima no presente, né? Planejando a minha vida, como vai ser, e fazendo, né? Tipo, eu sempre queria jantares românticos, eu sempre achei isso muito legal, sabe? Fazer a mesa, tirar foto e vestir bem bonita e fazer o prato e cozinhar juntos ou sair para um restaurante. Eu sempre gostei de comemorar. E eu não vivia isso, eu era a mulher do quê? Do passado. Eu esperava que o meu marido um dia acordasse e ele preparasse a mesa de jantar. Um dia ele acordasse com um buquê de flores e não sei o que lá mais. Mas isso não estava acontecendo, certo? Porque ele, na mente dele, isso não era necessário. Ou ele achava que tal, ou ele não sabia como fazer mesmo. E eu fui permitindo isso. Então, o que eu comecei a fazer? Vai ter jantar romântico. Vai ter jantar romântico. Vai vestir essa roupa aqui, ó. Que eu quero. Essa aqui bonita, de gala. Terno e tudo. Eu comecei a fazer isso. Comecei a arrumar a mesa, comecei a pesquisar e enfeitar a minha casa para isso. E abrir o champanhe que ficava empoeirando lá no fundo da despensa. E o vinho também. E aquele vestido bonito, sexy. E comecei a passar o batom, sim, e a maquiagem. E ficar cheirosa e gostosa. E colocar música romântica. Ué, não é o que eu quero viver?
Quero sim, eu vou pegar na bunda enquanto meu marido tá cozinhando. Vou dar uma encoxada nele porque eu quero viver isso. E aí o meu marido começou a ver isso tudo, super estranhou. Mas depois começou a gostar demais. Depois de um tempo, eu no presente, focada no que eu queria viver, né? Aprendendo, tendo conhecimento para isso, é isso que eu ensino para as minhas alunas. Como se posicionar de uma forma diferente. Posicionamento não é só cortar o que seu marido está fazendo de errado. É você plantar também. O que você quer viver? Qual que é o seu valor? Mostrar, tá aqui, ó, no seu dia a dia. Então, o passo número 2, ele é muito importante você começar a fazer. O que você vai fazer hoje, no seu presente, hoje, depois que você sair dessa aula? O que você vai fazer? Coisas simples do seu dia a dia que já comece a movimentar você, movimentar o seu casamento, movimentar todo mundo para o que você merece receber. O que você vai fazer? O que você já pode fazer? Pensa aí. Você já pode começar a mudar um pouco as suas palavras. O que você tem falado e verbalizado na sua casa? Tem a ver com a sua visão de futuro? Não, Jaylee. Então muda, tá? Então muda essas palavras negativas para palavras positivas. Ah, eu quero tal, eu quero sair para jantar, tudo. Faz tempo que a gente não sai. Minha amiga, pega o telefone. Você tem um celular, não tem? Tem um celular? Você tem Google? Pega o Google e pesquisa. Restaurante intimista, legal, com decoração bacana para jantar romântico. E você vai se surpreender que às vezes nem é tão caro assim. Às vezes você encontra um lugarzinho bem show de bola aí para você ir com seu marido. O que você vai fazer? Você vai ficar igual a mulher do passado se lamentando pelo que você não vive? Ou a mulher do futuro, mas meu marido não merece. Não, você vai vir para a mulher do presente, a de sucesso. Você vai ligar lá no restaurante e falar, oi, tudo bem? Quero reservar uma mesa. E tu vai, mas é o meu dinheiro ainda? Pega o dinheiro do marido também. Você não fica perguntando muito não, minha amiga, apenas faça, entendeu? É tudo de vocês, não é? Ou paga com seu dinheiro, qual que é o problema? Não é o momento que você vai viver? Quero reservar uma mesa. É o seguinte, eu quero viver um momento especial, tá? O que vocês servem aí? Quero deixar reservado já. Tem música? Quero música romântica. Beleza, hein? Sábado, estarei aí com meu marido. Primeiro você liga no restaurante, depois você comunica com seu marido. Não é, você quer ir? Você não faz nada de romântico pra mim. Muda esse foco. Tá? Então, para tudo que você quer viver, não sei, às vezes o seu estilo é um pouco diferente. Às vezes você quer dar uma relaxada, às vezes é o sexo, né? Às vezes é o sexo que você quer que melhore aí, porque você deve estar numa seca às vezes, né? Tem esposa que tá na seca. Para qualquer coisa que você mereça viver aí, que você visualizou no passo 1, você vai para ação para receber isso. Você vai fazer 100% do casamento? Não, minha amiga, fica tranquila, viu? É 50% só a sua parte, só. Tá? Só a sua parte. Só a sua parte. E aí, se o marido vai emburrado e tal. Ó, o que eu penso é o seguinte, eu tô fazendo musculação. E comecei a fazer, quero até mostrar para vocês no Instagram a minha desenvoltura aí ao longo do tempo. Mas a primeira vez que eu fui fazer, eu nunca tinha feito musculação antes, né? Eu já fazia outros tipos de exercícios. Pilates, corrida, caminhada, coisas mais leves assim. Mas eu senti que eu precisava fazer musculação. A primeira vez que eu fui. Gente do céu. O que é isso? Eu fiquei dolorida até a ponta do fio aqui do meu cabelo. Muito dolorida, né? Porque eu não tô acostumada com aquilo. Então, carinha feia do marido, resmungãozinho, você ignora tudo isso, porque ele não sabe no momento como tratar a esposa excelente que ele tem em casa. Então, você está ensinando. Os meus músculos ficaram tudo assim, não quero ir mais pra academia. E eu falei, tu vai sim. Tu vai. E agora tá todo mundo felizão lá na academia, os músculos todos meus aqui, ó, já estão tudo acostumados. Já estão até pensando em, em expandir. É a mesma coisa que eu falo pra você. Tudo é assim no começo, tudo. Entendeu o passo 2? Eu vou responder algumas perguntas interessantes aqui, né, porque eu já tô vendo aqui um negócio de filho. Mas se tem uma coisa que o pessoal gosta de me falar, mas quando tem filho não sei o que lá. Gente, filho faz parte da sua vida. Entende? Para de dar desculpa. Uma vez eu tava no salão e a pessoa falou assim pra mim, mas é dia do casal, não sei o quê, porque eu tava falando com a minha manicure sobre o dia do casal, né, que é um sábado que eu tiro mesmo, que é pra transar. Transar, assim, adoidado.
que é para passear, que é para beijar muito na boca, que é para sair, sabe? Que é para assistir juntinhos séries, essas coisas de casal. Às vezes você não consegue fazer tudo isso, mas você consegue fazer uma parte. Ela falou, ai, duvido. Depois que tem filho, você vai ver só. Ah, eu já dou uma cortada, sabe? Porque como é que é isso? Depois que tem filho, o que é uma maldição para sua vida? Filho não é maldição, é bênção. Você precisa se organizar e querer, né? A pessoa que está no passado, minha gente, é a pessoa que está no passado ou que está no futuro da forma errada. O filho vai ficar, eu fico pensando, o filho fica em casa quanto tempo? 18 anos? Por baixo, né? Tem alguns que ficam até mais tempo. Mas a linha natural é 18 anos. Essa mulher vai ficar 18 anos num casamento mais ou menos em morno? Aonde será que o marido dessa mulher anda, hein? O que ela fica fazendo nesse tempo? É desculpa, em cima de desculpa. Então para de dar desculpa e entenda o que eu expliquei para você nessa aula. Volta depois, porque não vai ficar por muito tempo no ar, não. Volta e assiste novamente, até você entender. Sabe? Tem gente que não vai para academia porque tem filho. Tem gente que não sai para jantar com o marido porque tem filho, né? Aí tal. E, gente, assim, olha, se você tá com um bebezinho pequeno, eu sei que tem todos os desafios de ter filho, mas foi vocês que decidiram ter filhos. Entende? Se organize. Antes de ter filho, você já tem um casamento e os filhos precisam entender que isso existe. Que o papai e a mamãe são um casal, são namorados. É muito lindo de ver. Eu tenho uma aluna que ela falou assim, que ela nunca fazia essas coisas, né? E aí os filhos começaram a acostumar com a nova versão dela. E aí, quando era sábado, né, eles sempre iam no sushi, alguma coisa. E as crianças falavam, já tá chegando o dia, né, dia dos namorados da mamãe e do papai. Ela dizia que caía na risada, porque até os filhos estavam começando a ter uma visão diferente dos pais, né? Tipo, meu pai e minha mãe namoram nos sábados. Ou namoram aqui em casa mesmo. Sabe, os filhos precisam ter esse referencial de comando, né? De liderança. O seu filho, ele não é o rei na sua casa. E não é a rainha. Eles precisam desse tipo de tratamento, que é o quê? A mamãe e o papai sabem o que fazer. Eles são o meu espelho. E não o contrário, gente, por favor. Será que se você não se programar para fazer um jantar dentro da tua própria casa, você não vai conseguir? Será? Ou é desculpa sua? Tô achando que é desculpa, hein? Desculpa esfarrapada. Passo 2, acho que deu para entender, certo? Então foi exatamente isso que eu fiz, tá? Esse foi um passo crucial para mudar isso, esse negócio de conto de fadas aqui, tá certo? Foi crucial. E eu digo para você, eu vivo isso no meu casamento. E falo com autoridade para você. Digo também que não vivia, mas eu vivo hoje. E eu amo a minha rotina, amo esses momentos. A gente pode sim, durante o dia, fazer isso. E quem não faz é uma pessoa que está em algum desse loop aqui errado. Não está entendendo ainda. Por quê? Você já vai ter que falar, minha amiga. Então fala coisa positiva. Entende? Fala coisa positiva na sua casa. Você já não vai ter que comer? Por que você já não prepara alguma coisa legal ali pra você? Você não vai ter que transar? Tem muitas que transam de má vontade, né? Então faça alguma coisa interessante. Aproveite esse momento pra você. Você já não ia assistir alguma bobagem na televisão? Por que você não tira esse tempo pra assistir alguma coisa saudável com seu marido? Já dá uma passada de mão nele enquanto está assistindo? Então você começa a ter uma postura de uma pessoa ativa. Não uma que vive à espreita. Esse marido da esposa de sucesso aqui, vai pirar nela, hein? Esse marido vai pensar nela durante o dia. Esse marido, ele vai se sentir importante, porque ele está vivendo essas coisas também. A gente acha que homem não quer viver isso. E quer sim. Homem também quer ter momentos românticos. Homem também quer receber elogios, assim como nós queremos receber. Homem também gosta de transar gostoso, assim como nós mulheres gostamos. Homem também quer se vestir com uma roupa bonita e a gente fala, lá em casa, hein? Ah, não, já mora aqui em casa. Eles ficam todos acesos. Ele também quer sair para um jantar especial, tirar uma foto legal. Só que ele não sabe, às vezes, disso ainda. Então, eu parei de ser uma pessoa que não vai atrás do meu sucesso. E comecei a ser uma pessoa que vai atrás. Então, essa aula de hoje é para trazer a consciência para isso. E o passo número 3, eu falei todos os passos? Falei, né? O passo número 1 é que você vai deixar o passado no passado, minha amiga. Para de pensar no passado. Tudo que tem a ver com passado é passado.
Ah, mas eu tenho magos, então começa a resolver agora e vai se programar para entrar na jornada, que é justamente isso que eu ensino. Como você se posicionar, resolver questões aí na sua casa. Sem brigas, tá? E o presente você vai começar a se movimentar para o que você quer receber. E o futuro é você se projetar, né? Eu sei que para algumas ela vai começar pelo futuro, eu indico bastante isso, porque às vezes você está com tantas mágoas no seu coração que você não tem forças para ir para ação, né? Para fazer algo positivo ali no seu próprio relacionamento que vai ser bom para você. Então começa a visualizar primeiro, depois você vem para ação e deixa o passado no passado. Vai desgarrando desse lamaçal. Desgarra disso. Desgarra, porque não adianta de nada. Certo, gente? Que aula! Tô até suando aqui. Que aula foi essa? Se você saiu dessa aula aqui, você entendeu o que eu disse, que foi, você merece viver as coisas, né? E pare de acreditar nessas crenças limitantes que as pessoas pregam por aí. Comece a dar mais valor para você mesma. Se você entender isso, olha, valeu muito a pena. O quanto você precisa estar no controle da sua própria felicidade. Você vai mudar a história do seu casamento, da sua vida também. Porque quando uma mulher faz isso no casamento, ela está refletindo isso em tudo. Então vocês podem pensar assim, ah, mas uma mulher que está aqui no passado, Jaylee, ela só é assim no casamento, não é. Ela age assim em tudo, ela age assim no trabalho, ela age assim com os filhos, ela age assim com a parentela, ela age assim com todo mundo. Não é só com o marido. Então ela fica na margem em relação a todas as áreas da vida dela. Então a sua tarefa dessa aula, seu exercício, refletir na primeira parte que eu falei para você, tá? Sobre isso é coisa de contos de fadas. Você vai ver que faz muito sentido. Segunda parte é você fazer o exercício do loop temporal e descobrir onde você está. Em qual parte você precisa melhorar mais. Mas, de qualquer maneira, o presente é o mais importante. Depois disso, ir para ação, né? Começar a praticar isso daí. E sobre a questão do conto de fadas, eu desejo sim um felizes para sempre para você. Não tem quando termina lá o conto de fadas e viveram felizes para sempre? Quando eu vejo aquilo dali, eu penso o seguinte, que legal! Aí você pode pensar, isso não existe. Existe sim. É que a sua visão está distorcida, às vezes. Mas eu penso, eu quero viver feliz para sempre com meu marido, até bem velhinha. Eu projeto isso. E eu tenho dificuldades no meu dia a dia, eu tenho problemas no meu dia a dia, como qualquer outra pessoa no mundo. Eu também enfrento situações. Mas eu penso que no meu dia, que é o presente, eu posso sim viver um dia que foi feliz. Entende? Eu posso sim viver momentos naquele dia, ter picos de felicidade. E é o que eu falo para você, então eu desejo sim um felizes para sempre. Para você. Que você possa acreditar nisso. Que o mais importante é a jornada que você está percorrendo agora. Sabe? Tudo que está acontecendo, você pode tirar momentos ali que são ótimos. Momentos felizes. Então, sim. Eu desejo felizes para sempre para você. É a forma que você vê, né? É a forma que você vê. Algumas pessoas pensam que a felicidade é uma luz no fim do túnel. E não percebem que a felicidade são momentos diários que a gente vive, né? Então, felizes para sempre aí para você. Tá bom? Nessa aula, vamos recapitular aqui? Ah, eu separei uma frase para a gente encerrar essa live de hoje. Já estava esquecendo, ela é muito, muito especial, muito importante. Inclusive, essa frase é do Paulo Vieira. Ele diz assim, não é o que acontece com a gente, né? Mas o que a gente faz em relação ao que nos acontece. E ele passou uma regra, nessa frase, que é a 90-10. 10%, de acordo com o que ele fala nesse pensamento, né? Tem a ver com o que acontece com a gente. O que acontece no nosso dia a dia. E 90% tem a ver com a nossa postura diante do que aconteceu. Muito lindo isso, né? Nossa, show demais. Então, 10% é o que está acontecendo aí no seu casamento. 90% é a sua postura em relação a isso.
tem tudo a ver com o que eu falei nessa aula de hoje. A sua postura, 90% é a sua postura diante do que está acontecendo. Então, leva isso para a sua vida. Ah, o meu filho tá tal, 10% é o seu filho fazer isso, 90% é a sua postura. O que você vai fazer em relação a isso? Como você vai mudar isso? Meu marido falou isso para mim, eu não gostei. Isso é 10%. 90% é o que você fez diante do que ele fez. Então leva isso para tudo na sua vida. Aconteceu isso no trabalho, isso é 10%. 90% é a sua postura diante do que aconteceu no seu trabalho. Então, isso, se você entender isso, muda tudo. O seu marido não te chamar para jantar no seu aniversário no aniversário de casamento, isso é 10%. 90% vai ser a sua postura em relação a isso. E você pensa assim, nossa, mas o seu marido nunca esqueceu? Gente, meu marido já esqueceu muitas vezes a questão do nosso aniversário de casamento. E eu pondero isso. Então, 10% é isso. Ele ter esquecido. Às vezes a gente estava numa correria, às vezes muitas coisas acontecendo. Eu não acho que é porque ele não me acha importante, mas 90% foi a minha atitude em relação a isso. Porque algumas esposas vão fazer o seguinte, elas vão o quê? Ficar chorosas, ficar emburradas, e não sei o quê, e aí o dia especial vai passar em branco. Eu não. Eu simplesmente falei, meu amor, hoje é dia do nosso aniversário de casamento. E ele, tinha esquecido. Aí eu falei, tudo bem, a gente tá um pouco corrido, mas é importante a gente comemorar, né? Já são, sei lá, o último foi 17 anos de casados. E aí eu falei, o que a gente vai fazer? Ah, vamos jantar então, vamos sair para jantar, fazer alguma coisa especial e vamos agendar uma viagem. E aí a gente decidiu isso. Então 90% da minha postura foi o quê? Mostrar para ele que a gente erra, a gente esquece, a gente é humano. Às vezes eu já esqueci também. Mas que é importante a gente comemorar, que é importante na próxima vez a gente se programar, que ele pode se programar. O que a gente pode fazer em relação a isso? O que eu posso fazer? Dei a sugestão da viagem, realmente a gente fez a viagem, foi muito legal. Então vocês estão me entendendo aqui? 10% versus 90%? Então isso você pode levar para a sua vida, é uma técnica maravilhosa aqui de Paulo Vieira. Gostei demais e achei que encaixa super bem. Encaixou super bem na nossa aula de hoje. E aí, o que você achou da nossa aula de hoje? Cristina Brito, isso mesmo, Cristina. Sim, as crianças adoram quando os pais fazem jantar romântico em casa. Tem algumas... Não tem problema seus filhos até participarem do jantar romântico, gente. Vai ser muito legal. Mas o seu marido, que é o adulto ali, ele sabe o que está acontecendo. Né? E as crianças vão ter uma visão diferente de vocês também. Muito obrigada pela participação. Ufa, que aula deliciosa, né? Obrigada pela companhia agradável de vocês. E eu desejo um feliz para sempre e muito sucesso, tá? Vai e arrasa no dia de hoje, tá bom? Até a próxima aula, que é quarta-feira, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau!